casa do Senhor para louvar, exaltar, bendizer o seu santo nome. Nós vamos nessa noite estarmos meditando um pouco sobre o sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa. Nesses dias nós estávamos aqui com a escola e realizando um sonho, em ver crianças representando o sacrifício de Cristo Jesus e nos 2 turnos, e isso é motivo de nós celebrarmos ao Senhor. Nós que como igreja, há vários anos nós vimos celebrando com o alto da Páscoa, e desde a pandemia a gente não pôde retomar as nossas programações. Esse ano Deus nos deu a oportunidade de fazermos isso pela escola, e foi um momento assim muito gratificante da parte de Deus para os nossos corações. Mas neste dia que se chama hoje, que é o dia em que é denominado como a Sexta-feira Santa, é o dia que o Senhor nos fez para refletirmos um pouco sobre aquilo que Ele fez por nós. E como nós estamos vivendo um tema, frutifique no conhecimento da palavra, nós só conseguimos frutificar o conhecimento da palavra quando nós temos o entendimento real da palavra de Deus. E diante de um tempo em que as pessoas têm banalizado uma celebração cristã tão importante, como cristãos, precisamos estar atentos e pedindo ao Senhor que nos traga a clareza e a luz da verdade eterna, aquilo que foi um dia feito por Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Êxodo, o capítulo 12, e nós vamos estar lendo o texto do versículo 1 ao versículo 14. Êxodo 12, de 1 a 14. A instituição da Páscoa. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí, vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queime. É assim que vocês devem comê-los, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito,
e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vi o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Santo Deus, eterno Pai, diante de Ti estamos nessa hora e queremos, Senhor, adentrar ao Teu trono de graça e Te pedir, Pai, que nesse momento o Senhor traga, Senhor, luz à Tua palavra e que essa palavra ministrada aos nossos corações traga vida. Que essa palavra, Senhor, ministrada aos nossos corações traga esperança. Que essa palavra ministrada aos nossos corações traga alegria. Deus, neste momento, me coloco como vaso em Tuas mãos. Tu sabes como está a Tua serva. Tu sabes o quanto eu preciso de Ti. Por isso, Senhor, nesta hora, peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que fale por mim ao coração da Tua igreja e ao meu coração nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós acabamos de ler esse texto, nós estamos aqui em um momento em que o Senhor chama Moisés, e é um momento já que nos possibilita uma reta final de todo o sofrimento passado, vivido ali pelo povo de Israel na terra do Egito. Povo este a que Deus havia prometido a Abraão. E na promessa feita a Abraão, já tinha lembrado, lhe passado as orientações do que o povo passaria. O meu povo, ele será colocado em servidão durante anos. Tudo isso Deus já tinha preparado o seu servo Abraão. Mas Deus, como Ele sempre tem o controle da história em suas mãos, Deus, Ele já tinha soluções para todas as coisas. E quando levanta Moisés para ser ali aquele homem que iria libertar o povo do Egito, e que através das pragas que ali traz aquele povo, e aquelas pragas eram para trazer julgamento e juízo de tudo que o povo de Deus tinha passado naquele lugar. E é interessante quando lemos esta palavra, a Bíblia nos diz que este era para trazer juízo não só a Faraó, mas a todos os deuses, ou seja, a todos os deuses que tinha feito com que o povo de Israel, por um determinado momento, se tornasse pagão, porque muitos estavam seguindo a adoração desses deuses. E aqui, irmãos, nós vimos o Senhor já fazendo uma analogia daquilo que o seu filho faria por cada um de nós. E ele convoca e orienta a Moisés e Arão a reunir o povo, a congregar o povo e fazer com que eles tomem um cordeiro. E é interessante que o texto nos chama que é um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. Uma outra coisa que nos chama a atenção a esse texto e ao propósito divino é que o Senhor no versículo 4 diz, no versículo 3, né? No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O ideal do Senhor é que as famílias fossem preservadas, as famílias fossem resgatadas. E aí ele diz, mas se ele for cordeiro pequeno, congrega a outros. Por quê?
Porque o propósito de Deus para a salvação do homem não está só para a família. Ela atinge a família, mas faz com que você leve isso aos seus vizinhos, a outros também que está ao seu derredor. E aqui o texto nos chama a atenção que a orientação dada por Deus é de que eles matassem esse cordeiro e que do cordeiro eles assassem a carne e dela comessem junto com pão sem fermento e ervas amargas. E do sangue fossem passado o sangue nos umbrais da porta. E o que é que traz o significado e a simbologia da Páscoa? Que no hebraico é pessar, que significa passar por cima. Naquele dia, o Senhor convoca o povo de Israel a se preparar. E, queridos, a gente percebe que aqui no texto é dias até acontecer o fato. Foram dias, 7 dias antes o povo foi preparado para esse momento em que eles celebrariam a saída, celebrariam a libertação. Hoje eu estava em casa meditando na palavra e ouvindo algumas mensagens, e uma das mensagens me chama a atenção, que foi a mensagem do pastor Luciano Subirá, e ele fala que o Senhor, quando convoca o povo de Israel a celebrar, o Senhor convoca o povo de Israel a celebrar antes mesmo de acontecer. Antes mesmo de acontecer a libertação, antes mesmo de acontecer a vitória. E isso nos chama a atenção que nós precisamos estar com o nosso coração grato ao Senhor em todo o tempo. Muito antes até daquilo que o Senhor tem prometido para você acontecer, você precisa ser grato a Deus. Você precisa celebrar ao Senhor. Aquele povo celebrou algo que ainda não havia acontecido, mas o Senhor já convoca-os a celebrar a sua libertação nele. E nesse momento de celebração, o Senhor diz: olhe, vocês precisam estar prontos, vocês precisam estar preparados, comam depressa, porque essa é a Páscoa do Senhor, esta é a passagem do Senhor. E institui isso por celebração, como solenidade, e isso deveria acontecer de geração em geração, e deveria ser contado para os seus filhos. Tanto é que aqui no versículo 26, ainda Moisés chama a atenção dos anciãos de Israel e orientando as famílias, vai dizer: quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou ao Senhor. Percebe-se que essa comemoração, essa solenidade, esse rito, ele fica como ensinamento, ele fica como solenidade eterna. E os pais deveriam ensinar isso a seus filhos e lembrar como o Senhor resgatou o seu povo do Egito. Como o Senhor libertou o seu povo da escravidão. Como o Senhor protegeu o seu povo do anjo da morte, que ali afrontou o povo do Egito. Mas Deus protegeu a todos os filhos de Israel. Queridos irmãos, o povo de Israel, ele fez essa celebração por muito tempo. Mas vai chegar um determinado momento que o povo, por apostatar da fé, eles deixam de realizar essa celebração. E a gente vai ler
e vai ver logo após o livro de Crônicas, que um dos reis, quando estava assim, fazendo uma aliança e renovando a aliança com Deus e com o povo, o rei Josias faz com que essa celebração seja restaurada novamente e o povo volta a celebrar ao Senhor. A Bíblia vai relatar que no período de Jesus, o povo de Israel que estava, em várias outras províncias, eles se dirigiam toda a festa da Páscoa para Jerusalém. E o ritual ali realizado agora não era mais nas casas. Os sacerdotes ali faziam o sacrifício do cordeiro sobre o altar e aspergia o sangue como lembrança de tudo aquilo que Deus havia feito. Mas a Bíblia, ela vai nos lembrar que isso que ocorreu há anos atrás e que traz neste memorial uma aliança de Deus com o seu povo e um cumprimento de promessa, ele é realizado e cumprido em Cristo Jesus. E é o que eu quero que vocês nesse momento possam estar assim atentando, abrindo a Bíblia de vocês no livro de 1 Coríntios, o capítulo 5, e vamos estar lendo os versículos 7 e o versículo 8. E 1 Coríntios 5, 7 e 8 diz: joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com velho fermento, nem com fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Como eu falei aos amados irmãos, estamos vivendo dias em que as pessoas, e até muitos cristãos, não têm celebrado esta data e dado o real valor e significado àquilo que Cristo fez por nós. Atenção, joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa. Nós somos nova massa, como aquele pão sem fermento, em que o povo, ele fez, naquele momento, aquele memorial lá no Egito. O Senhor hoje nos chama dessa massa nova, mas essa massa não de um fermento velho, mas uma massa nova, já sem fermento, sem nenhum pecado, sem nenhuma maldade, sem nenhuma falsidade. E aí ele diz: pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Diz o texto que no hebraico, essa relação Cordeiro Pascal, Cordeiro da Páscoa, refere à Páscoa celebrada no Egito, a passagem, porque nós já também vivemos esse ritual de passagem. E esse ritual de passagem que nós, cada um de nós, e que Cristo, Ele propiciou que cada um de nós vivêssemos, Ele traz hoje um significado de que aquela velha vida em que nós vivíamos, enquanto estávamos escravos, mergulhados na escravidão do pecado, onde o faraó que nos subjugava era o nosso inimigo e adversário, o diabo, foi subjugado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. E por isso,
nós devemos celebrar a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com um pão sem fermento, o pão da sinceridade, o pão da verdade. As pessoas hoje, nesse período de Páscoa, têm se preocupado muito nos rituais que o mundo nos apresenta. Têm se preocupado mais com os rituais, das ceias que são realizadas na casa e que não tem nenhuma ligação com aquela vivida pelo povo de Israel. Hoje as pessoas se preocupam com comidas feitas por azeite, com peixes, e nada disso teve simbologia àquilo que foi realizado pelo povo naquele momento de libertação por Deus. Aquilo que foi instituído por Deus, e que foi bem claro, queridos irmãos, é que o povo, naquele momento, pudesse ceiar a carne do carneiro queimado, em churrasco. E a Bíblia diz que não era nem cru e nem cozido. Tinha que ser como o Senhor ordenou, queimado. Era o pão sem fermento e ervas amargas, que representava aquele momento de tristeza, de aflição que o povo havia vivido, mas que não mais viveria, porque Deus estaria restaurando a liberdade dele. Cristo Jesus também é apontado como este cordeiro por João Batista, lá no livro do Evangelho de João 1:29 diz: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Senhor Jesus, ele veio para cumprir a promessa que está lá registrada em Isaías, no capítulo 53, os versículos de 6 a 8, que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado na terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Cristo Jesus, o Cordeiro Pascual, que foi crucificado por nós. Se nós formos ler a palavra de Deus nos evangelhos, nós vamos ver, queridos irmãos, que o Senhor Jesus, ele se coloca como um Cordeiro Pascual, vivenciando praticamente todos os ritos que foi também realizado ali no Egito. Como o Cordeiro mudo que não abriu a boca, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Cristo Jesus foi levado ali diante de Pilatos, aquele homem que era autoridade sobre todos, aquele homem pôde dizer: não vejo pecado algum sobre este homem. Você sabe o que é que isso quer dizer? Este homem é perfeito. Não há nele nenhuma mácula. Não há nele nenhuma culpa. Aqui nos dá garantia de que Cristo Jesus é o mesmo Cordeiro, sem mácula, sem defeito, que se coloca em nosso lugar, que se coloca e toma as nossas dores. E assim como o Cordeiro e como o sangue aspergido nos umbrais das portas, Cristo Jesus, ele veste o seu sangue para que eu e você pudesse ter a liberdade. Através de Cristo Jesus, hoje somos resgatados. E assim como o apóstolo Paulo, ele relata
lá no livro de Efésios. Todos nós andávamos, cada um, mortos nos seus delitos e pecados. Mas Cristo Jesus, Ele nos deu vida. Ele nos vivificou. Porque pela graça nós somos salvos. Aleluia. Queridos, entender essa tão grande salvação, entender tão grande herança, tão grande dádiva recebida por Cristo Jesus, nos faz hoje celebrar ao Senhor, mas celebrar ao Senhor com entendimento, celebrar ao Senhor com conhecimento, celebrar ao Senhor nos apropriando daquilo que nós recebemos de Deus. E no livro de Hebreus, eu gostaria que os irmãos abrissem o capítulo 9. Ao entender esse sacrifício, ao entendermos esta aliança, ao entendermos este rito que o Senhor faz por nós, nós vamos perceber no versículo 14 ao 22, que Cristo, Ele é o sacrifício perfeito e eficaz. Sacrifício esse que não mais precisaria ser feito. Porque nós vimos que depois que o povo sai do Egito, e que o povo se institui e passa ali pelo deserto, em que Deus dá as orientações para a construção do tabernáculo, várias outras orientações são passadas. Se o povo pecasse, se o povo errasse, o quê? O mesmo cordeiro sem mácula deveria ser pego e deveria ser sacrificado para o quê? Para propiciar o pecado daquela pessoa. Mas este sacrifício agora não mais precisaria ser feito, porque Cristo é o cordeiro verdadeiro, mas é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso quer dizer que não mais é necessário sacrifícios. Não, amados. Todo sacrifício já foi feito por Cristo Jesus. Hoje, o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, é viver uma vida de total liberdade em Cristo Jesus. Porque não é que nós deixamos de ser escravos. Não, o Senhor nos comprou com o seu sangue. Mas a escravidão que o Senhor nos faz viver não é uma escravidão que faz passar por aquela mesma humilhação que o povo viveu lá no Egito. Nós hoje somos escravos de Cristo, mas como escravos livres, nós precisamos ter prazer em servi-lo. Nós precisamos ter prazer em estar em sua presença. Nós precisamos ter prazer de viver para aquele que nos deu a vida. E no texto, como aqui sinalizado, diz: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Cristo, o sangue de Cristo Jesus, pelo Espírito eterno, aquele sangue que se oferece sem mácula a Deus, ele purificará a nossa consciência. Então, nessa data hoje de reflexão, o que precisamos pedir ao Senhor é que nos dê consciência para adorá-lo, consciência para celebrarmos, consciência para servirmos ao nosso Deus vivo, com sinceridade e com verdade. E continua o texto: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez.
pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei, enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos, conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã tingida de escarlate e sopo, e aspergiu, não só o próprio livro, como também o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Queridos irmãos, para a remissão dos nossos pecados, para que a aliança de Deus se cumprisse, era necessário que Cristo Jesus visse dos céus, que Cristo Jesus fosse enviado e cumprisse assim a sua palavra. E a gente percebe que tudo isso, segundo a palavra que aqui nos foi lida, é feito pelo grande amor de Deus. Como eu iniciei essa mensagem, o povo vivia e estava vivendo, padecendo, sofrendo, mas o nosso Deus sempre tem a última palavra. O nosso Deus sempre tem uma saída. O nosso Deus sempre tem o controle da história em suas mãos. E assim como o povo de Israel, se nós formos analisar a nossa vida, como estávamos nós quando fomos encontrados por Cristo Jesus? Nós estávamos também aflitos. Muitos estavam aqui clamando, talvez como aquele povo. Mas o Senhor, Ele lembrou de cada um de nós. E assim como o povo, Deus envia Moisés. A nós, Deus enviou pessoas que nos orientou, que nos ensinou, que nos falou sobre este homem, sobre o nosso Cordeiro Pascual, que veio para nos dar vida e vida em abundância. De fato que agora não há mais necessidade nenhuma de sangue ser remido, porque o nosso Deus, Ele já fez tudo que precisava. Tudo que precisava para que o homem pudesse ter redenção. E o que é necessário fazer hoje, Flávia? O que é necessário eu viver hoje, Flávia? E o que é necessário eu celebrar hoje? É celebrar a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Porque tudo que Deus faz é perfeito. E nós vamos perceber que nos evangelhos, quando Jesus aqui esteve fazendo seu ministério, quantas vezes os principais fariseus tentaram pegar Jesus, tentaram prendê-lo, tentaram matá-lo, mas as coisas de Deus só acontecem como Deus quer e quando Deus quer. Há relatado lá no livro de Marcos que chega um momento em que eles tentam e eles planejam 2 dias antes. Não, nós temos que pegar-o agora, antes da festa. Mas, irmãos, a simbologia do que Cristo fez por nós tem tanta ligação com a Páscoa celebrada pelo povo no Egito, que tudo ocorreu no mesmo período em que ocorreu na saída do povo. Quando Cristo foi preso, foi uma sexta-feira. E ali, no Jardim das Oliveiras, ele foi preso. Ele foi levado na presença daqueles que tentavam matá-lo. E mesmo que tentasse antes, a palavra nos diz que nele não permitiu. Porque o propósito de Deus é que as coisas fossem concretizadas na data que ele havia estabelecido.
e que as coisas acontecessem como Deus havia estabelecido. E queridos irmãos, assim como o cordeiro pascual queimado ali no Egito, de acordo com a orientação dada por Deus, de que osso nenhum dele deveria ser quebrado, o nosso Mestre Jesus é levado à cruz do Calvário. E na hora da sexta, já chegando a hora nona, ele exclama ao Pai: está consumado, e expira. E aqueles homens, já não querendo que aquela crucificação adentrasse ao momento da festa e mandando que apressassem, quebrando as pernas, porque a morte de cruz era algo longo. E quando eles tentaram quebrar, era para acelerar a morte daqueles que estavam crucificados. Mas quando chegam no nosso Senhor, nenhum dos seus ossos foram quebrados, cumprindo-se assim a profecia e cumprindo tudo aquilo que Deus havia determinado, porque o nosso Deus, ele é soberano em todas as suas obras. Aleluia! Celebremos ao Senhor, porque em tudo que o nosso Deus faz, há um propósito certo. E lá no texto de Hebreus 10, do versículo 8 ao 10 diz, depois de dizer, do versículo 5, vou ler do 5. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis, aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem dele te agradastes, coisas se oferecem segundo a lei. No segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aleluia! É diante o homem Deus, que se predispõe a fazer a tua vontade, Senhor. Aqui nós nos colocamos, irmãos, e a pergunta que fica para mim e para você nessa noite. Sabendo, o Senhor, Ele quer sacrifício, mas Ele quer um sacrifício vivo e perfeito. Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Cristo Jesus fez o sacrifício perfeito. Ele fez cumprindo a vontade do Pai. Mas hoje é necessário que nós, como servos de Deus, como criaturas redimidas, possamos a cada dia nos oferecer ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus, que é o culto racional que o Senhor requer de nós. E no versículo 16 ele diz: esta é a aliança que Deus fará conosco. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles, e as inscreverei sobre a sua mente. E acrescenta: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. O que o Senhor fez por mim, o que o Senhor fez por você, ao se colocar naquela cruz e a derramar o seu sangue por nós, Ele fez conosco uma nova aliança. Ele fez conosco
uma aliança eterna, de tal forma que a nossa celebração hoje não pode ser com fermento velho. De tal forma que a nossa celebração hoje deve ser de uma massa nova, sem fermento nenhum, sem pecado nenhum. Deve ser um sacrifício verdadeiro a Deus. Que possamos a cada dia, amados irmãos, pedir ao Senhor que imprima as suas leis no nosso coração. Que inscreva as suas leis na nossa mente. Porque de tal forma, se assim fizermos, cresceremos diante dele em sabedoria, em graça, diante do Senhor, como o texto que nós estamos vivenciando nesses dias. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele a honra, a Ele a glória, para todos sempre. Que a nossa oração nesses dias e nessa sexta-feira da paixão, como o mundo proclama, que possamos pedir ao Senhor: Senhor, imprime em mim as tuas leis. Imprime no meu coração as tuas leis. Imprime na minha mente. Inscreva as tuas leis em mim. E que aquilo que você tem cometido diante de Deus, aquela falha que você tem cometido, e que tem feito com que aquilo que o Senhor fez não tenha validade, que você possa confessar diante do altar do Pai. E pedindo a Ele que nessa noite o Senhor mude o seu coração, mude o seu entendimento. Que haja conversão, que haja mudança, que haja o passar por cima. Mas que possamos, diante do Senhor, nos colocar. Nos colocar de maneira verdadeira, perfeita, sincera, para que através de nós o seu sangue seja glorificado. Ainda o texto nos diz, segundo tudo isso que nós recebemos de Deus, eu quero que você se aproprie daquilo que você recebeu de Deus, e que você se aproprie de como você deve viver a sua vida para com Ele. Porque, irmãos, você receber esse sangue, que não está nos umbrais, mas está na sua vida. Os umbrais hoje é o seu coração. E o sangue de Cristo, Ele foi vertido, Ele está no seu coração. O sangue de Cristo foi passado no meu e no seu coração. O sangue de Cristo nos purificou. Aleluia. Precisamos, irmãos, tomar posse desta vida eterna que recebemos em Deus. E nessa tarde, quando eu estava ouvindo a palavra, o pastor me trouxe assim algo muito bom. Quando ele fala que as partes, interessante as partes em que Deus, Ele deixa explícita para que o povo não pudesse comer naquele momento. Ele disse: você pode comer da cabeça. A Bíblia nos diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Inscreva no seu coração. Como a mente de Cristo precisa estar impregnada em você. Ele diz que as pernas, a Bíblia nos convida a andar como Ele andou. Nós precisamos andar como o Cordeiro andou. Viver como Ele viveu. E as vísceras é você ter a vida de Deus em você. Queridos, nós precisamos pedir ao Senhor que isso seja impregnado em nós. Que haja esse desejo em nós de ter a mente de Cristo, de andar como Ele e de viver a sua vida.
Apropie-se do sangue de Jesus. Apropie-se do sangue vertido na cruz do Calvário. E tome posse disso não só para você, mas para a sua casa. Porque o ideal da salvação de Deus não é individual, não. O ideal da salvação de Deus é familiar. É você e a sua casa. Assim como o centurião, aquele homem. Ali quando Paulo e Silas estavam presos, naquele momento de aflição, e que Paulo sai, traz calma ao seu coração, e prega a ele, diz, crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A salvação de Deus é para a nossa família. A salvação de Deus é para as famílias. Cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão, em ti será bendita todas as famílias da terra. Apropie-se do sangue de Jesus. E encerrando aqui, eu gostaria que você pudesse acompanhar essa leitura lá em Hebreus 10. E nós vamos ler dos versículos 19 até o versículo 25. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aleluia, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Esse texto é tão atual, é muito atual. E esse texto, ele nos traz a memória e a reflexão do que nós precisamos viver em nossas vidas, diante do sacrifício que recebemos de Cristo Jesus. Hoje, eu e você temos livre acesso ao Pai. O véu do templo foi rasgado. Não é preciso mais sacerdote para interceder por mim, por você. O grande sacerdote, aleluia, o grande Jesus, o grande Deus, Ele já está sentado ao lado do Pai. E a Bíblia diz que Ele advoga a minha causa, advoga a sua causa junto ao Pai. Não mais é necessário sacrifício, porque Ele já fez o sacrifício. O que precisa, irmãos, é que nós nos aproximemos diante dEle com um coração sincero, com plena certeza de fé, com um coração purificado, com a mente lavada, com o nosso coração firmado em Deus, guardando firme a confiança e a esperança que temos em Cristo Jesus. Porque fiel é o que prometeu. Assim como Deus foi fiel com o seu povo no Egito, o Senhor é fiel contigo, meu irmão. O Senhor é fiel comigo. E Ele
é Ele mesmo que nos ajudará. É Ele mesmo que nos firmará. É Ele mesmo que nos fortalecerá. E nos ajudará a fortalecer outros. Porque o grande dia se aproxima. Ele veio. E Ele cumpriu o sacrifício. Mas Ele voltará para levar a sua igreja. E é preciso que nós, como servos do Senhor, como filhos, como eleitos de Deus, estejamos preparados. Porque no sangue de Jesus há poder. Amém? Há poder no sangue de Jesus. Nós vamos cantar o hino que diz: há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder sim, prova o pecador, ou aceita o dom de Jesus. Eu já aceitei o dom de Jesus. Você, um dia, já aceitou o dom de Jesus. E precisamos louvá-lo por esse tão grande poder. Amém? O hino 89 do cantor cristão. Do teu pecado te queres livrar. Teu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo, maligno escapar. Deus traz no seu sangue o poder sem igual. Há poder, sim, forças sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder sem igual. Há poder, sim, forças sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podem tirar, seu sangue tem este poder sem igual. Há poder, sim, forças sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder sem igual. Há poder, sim, forças sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Que nós possamos encontrar neste sangue o poder para nos libertar dos vícios,
das paixões, que nós possamos encontrar neste poder, neste sangue, o poder para nos libertar de todas as manchas que impedem o nosso crescimento espiritual. Que possamos encontrar neste sangue o poder para nos fazer servos leais e fiéis ao Senhor. Só no sangue nós teremos este poder. Amém? Vamos nos colocar de pé e assim vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Santo Deus, eterno Pai, diante de Ti estamos, Senhor, e queremos nessa hora celebrar ao Senhor, que atendendo à vontade do Pai, mesmo no momento de tamanha dor, ali no Jardim das Oliveiras, foi capaz de dizer: Senhor, que não seja feito a Tua vontade, a minha vontade, mas a Tua, Senhor. E entendendo a vontade do Pai, Ele caminha rumo ao Gólgota. E ali se entrega por nós. Como agradecer, Pai, tão grande amor. Nós não temos, Senhor, como expressar a gratidão por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor continua a fazer por cada um de nós. Diante de Ti, Senhor, nos colocamos e neste momento nós queremos, Pai, pedir, ó Deus, o perdão por todas as vezes que negligenciamos o Teu sacrifício, por todas as vezes, Senhor, que nós não fizemos por merecer aquilo que o Senhor fez por nós, por todas as vezes que, ó Pai, não nos colocamos como servos diante de Ti, e como massa nova nas mãos do Senhor, não vivenciamos, Pai, este Teu grande amor. Nesta hora nós apresentamos o povo que aqui se encontra, mas eu quero também apresentar o povo que está na sua casa, nesta hora, e nos acompanha através das redes sociais. Eu quero também, Senhor, apresentar aqueles que não estão nem aqui e nem nos acompanhando nas redes. Visita o Teu povo nesta hora, Senhor. Vivifica-nos, ó Deus. Vivifica-nos. Vivifica-nos de tal forma que possamos viver o Teu Evangelho com verdade, com sinceridade. Que venhamos, ó Pai, reconhecer o Teu sacrifício. Que venhamos, ó Deus, a nos doar. De tal forma que só o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Porque não há mais sacrifícios a ser feito. Não, Deus, não há mais. O que há é só vidas sendo rendidas ao Senhor. Por isso, Pai, neste momento, aonde existia um coração endurecido, aonde existia um coração triste, aonde existia um coração que está desencorajado para servir ao Senhor, que não tem encontrado mais estímulo para viver o Teu Evangelho, para Te servir com alegria, porque tem olhado para pessoas, tem olhado, Senhor, ó Deus, para rituais, tem olhado, Senhor, para coisas que aconteceram. Deus, faz com que essas pessoas olhem para a cruz, olhem para a cruz e vejam o que o Senhor fez. Reconheçam o Teu sacrifício e queiram viver
para o Senhor, somente para o Senhor, não olhando mais para nada, porque o que o Senhor nos convida é olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Por isso o Senhor nos faz olhar a Ti, nos faz, Senhor, pensar só em Ti. Ó Deus, nos dá uma mente de Cristo, nos faz andar como Cristo, nos faz ter a vida de Cristo, para que o Teu nome seja glorificado em nós, para todos sempre. É o que nós queremos viver para Ti, Senhor, para todos sempre, em nome de Jesus. É o que nós agradecemos e oramos. Amém. Com a oração silenciosa, nós estamos assim despedidos.